Valeu, obrigado. É uma honra estar aqui nesse evento maravilhoso dentro do nosso estado, um evento tão bem organizado. Bom, como foi apresentado, meu nome é Luiz Carvalho, eu sou cientista da computação de informação aqui no UFT, sou analista especializado em TI da Defensoria Pública e, junto com essa equipe maravilhosa da TI, a gente cria as soluções tecnológicas lá e eu fui encarregado dessa parte de IA lá da Defensoria. E hoje eu vim falar sobre nossas soluções tecnológicas, né, do DFGPT, mas a gente não trabalha só com DFGPT, a gente já tem projetos um pouco mais antigos que já vinham já desse mundo de IA. Começamos em 2017, com 2 chatbots, um interno e um externo. Viemos logo depois, 2020, com um transcritor de audiências que a gente criou, tentou treinar um modelo para fazer isso. Depois, de 2021, treinamos mais outro modelo que era especialista em categorizar atendimentos, projeto Apollo. E agora, em 2024, mais recentemente, a gente utilizou-se finalmente de uma tecnologia mais fácil de lidar, mais moderna, que é a IA generativa no DFGPT. Bom, o DFGPT ele veio de uma necessidade, de algumas necessidades, e uma delas era: será que os nossos dados da Defensoria, dos assistidos ou de qualquer instituição estão seguros na utilização das ferramentas de IA que a gente tem hoje em dia? Será se a gente enviando esses dados dos assistidos para lá, esses dados estão realmente seguros, mesmo eles garantindo isso? Bom, é uma pergunta que, mesmo eles falando que sim, a gente não tem a certeza absoluta, conhecendo o mercado atual. Outro grande problema que temos, né, não sei só na Defensoria, eu acho que não, é o problema de limite orçamentário. Não. Infelizmente, essa limitação orçamentária acaba freando muito a inovação dentro da instituição e acaba que a gente tem que se virar nos 30 para tentar levar isso para frente. Só que, mediante a tanta dificuldade, eles querem a IA, querem automatizar tudo, querem colocar para funcionar. Então, a gente, para tentar solucionar isso, planejamos, projetamos e desenvolvemos o DFGPT, que é a nossa solução de IA da Defensoria Pública. Bom, o DFGPT ele foi projetado não só para ficar preso dentro da Defensoria. Um dos princípios dele foi que essa ferramenta pudesse ser usada em qualquer outra defensoria. Então, ele não ficou amarrado apenas no nosso sistema de atendimento solar ou na Luna, e sim possível de ser adaptado para qualquer outro sistema de qualquer outra defensoria ou de qualquer outra instituição, inclusive, porque ele utiliza uma mecânica muito simples. Bom, basicamente, qualquer sistema, no nosso caso, o nosso solar, envia uma requisição para a nossa plataforma, o DFGPT. Ele, então, enfileira todas as requisições e envia para um coordenador de agentes. Esse coordenador de agente é um robozinho pai que ele é responsável por distribuir essas requisições para outros agentes. Para isso, ele tem uma configuração que vai determinar para qual agente ele vai fazer essa distribuição e outros parâmetros, que também é outro ponto positivo do nosso projeto. Dentro dele, a gente tornou ele agnóstico em relação à tecnologia de IA que pode ser utilizada. Então, dentro dele, a gente, hipoteticamente, a Defensoria de Santa Catarina utiliza a OpenAI com o ChatGPT-4. Se outra defensoria quiser utilizar isso, ela basta ir lá, mudar a configuração, copiar a configuração, por exemplo, a nossa, e trazer para o Tocantins, e a gente altera aquelas configurações. Exemplo, nós utilizamos Google, digamos, por exemplo. E aí, beleza, pronto, está funcional. Ele, basicamente, a gente altera as configurações, altera os parâmetros que são, às vezes, diferentes, temperatura, enfim, e está tudo funcionando dentro dele. Ele se torna flexível a tecnologia que a gente pode utilizar. Beleza, não gostei do prompt que estava utilizando para poder classificar os honorários ou qualquer outra coisa. Não tem problema, eu vou lá também, configuro o prompt do meu agente de acordo com a minha necessidade. Tendo tudo isso configurado, tudo isso ok, finalmente esse coordenador vai direcionar essa requisição para o agente que vai, assim, aí, a partir de agora,
processar tudo isso de maneira autônoma e executar tudo que ele foi pré-determinado a fazer. Nosso caso, que é o nosso case, é o nosso analista de honorário, ele vai no nosso PROCAP, que é um espelho do EPROC, na API dele, puxa o processo, puxa os eventos, puxa os documentos, analisa tudo aquilo e define se aquele processo tem ou não honorários para a defensoria. Faz tudo sozinho e já cadastra isso no nosso sistema, só para uma dupla verificação futuramente. A outra grande vantagem é que, por ser uma plataforma multiagêntica, eu posso criar quantos agentes forem necessários. Por exemplo, os agentes estão utilizados na Defensoria Pública do Tocantins, mas eu queria o meu agente específico para a autodefensoria. Sem problema. Você vai lá, copia um agente nosso, altera a lógica de negócio dele e pronto, bota para rodar. Esse agente, a partir de agora, se torna parte do ecossistema do DFGPT. E cada defensoria que for entrando vai fazendo o seu robô, vai criando o seu agente, assim tornando um ecossistema gigante, em que todas as defensorias vão ter o seu robô e compartilhar com todas as outras defensorias. Assim a gente consegue otimizar o nosso trabalho. Bom, exemplificando os agentes que a gente fez até agora, alguns. Esse foi o primeiro que a gente fez, foi o nosso teste de conceito dentro da defensoria. Era um agente sumarizador de conversa no WhatsApp. A gente fazia atendimentos pelo WhatsApp e era complicado o defensor ir lá e ter que ler uma conversa inteira para saber o teor daquela conversa. Pegávamos, então, esse agente sumarizador, que eu acho que eu passei aqui até demais. Pronto. Que pegava aquela conversa inteira, páginas e páginas de conversa, e transformava em um resumo de 5 linhas, já dentro do sistema da defensoria, do sistema de atendimento. Assim, ele conseguia facilmente identificar qual era o tema daquele assunto, tornando uma eficiência de torno de 5 vezes mais rápido, em vez de ler todo aquele conteúdo. O nosso maior case, que eu já dei um spoilerzinho um pouco atrás, é o nosso agente de honorários. Qual é o cenário que a gente enfrentava com esse tal desses honorários? Bom, honorários, os processos que a defensoria participa, às vezes ela ganha a causa e ela tem um dinheirinho para restituir para a gente. Esses são os tal dos honorários. Só que a gente tem uma equipe dentro da defensoria que tem que analisar todos os processos que a defensoria participou para saber se tem ou não esse tal desse honorário dentro daquele processo. Isso, em 2024, meados de 2024, a gente tinha em torno de 60 mil processos para serem analisados manualmente pela nossa equipe. Um cálculo rápido, em média, um analista leva um dia, ele analisa 55 processos. Isso ele conseguiria analisar todos os 60 mil em 5 anos e uma besteira. Ou seja, muito tempo para analisar tudo aquilo. E isso seria fácil se não fosse um outro problema. A taxa de crescimento dos processos que chegam é mais que o dobro da taxa de processos que são analisados. Ou seja, uma missão impossível analisar tudo isso. É como se a gente estivesse jogando água por cima de uma cerca de arame, chovendo ainda, com uma tempestade grande. Não tem como. Problema grande para um ser humano, mas não para uma IA. Para vocês verem como isso era real, 2 meses depois, 3 meses depois, 4 meses depois, a gente teve 10 mil processos a mais, mesmo analisando pesadamente os processos manualmente. Algum tempo depois, e agora isso aqui já agora meados de 2025, já estamos próximos de 100 mil processos para ser analisados. Ou seja, precisávamos automatizar isso para a gente conseguir resolver esse problema. Resolução: criar o DFGPT, o agente de honorários dentro do DFGPT. Qual o poder dele de processamento? 3 mil processos por dia. Bem diferente, né, do ser humano. Por quê? Além de trabalhar durante o expediente, ele vai trabalhar feriado, vai trabalhar à noite, à madrugada. Botamos o DFGPT para trabalhar, e esse aqui é o nosso resultado preliminar.
pegamos os primeiros 64 mil processos, analisamos todos eles, e a gente definiu um parâmetro para a gente criar esse primeiro teste. Desses 64 mil, 22 mil foram realmente analisados pela IA, para a gente trazer um retorno agora para a Defensoria o mais rápido possível. Resultado disso, esses 22 mil processos, que levariam pelo ser humano em torno de 1 ano e meio, pelo DefGPT a gente conseguiu fazer em 14 dias. Vou dar aqui uma coisa que eu esqueci de falar, em relação, eu falei sobre a segurança lá atrás, né? Eu falei que a gente é mais seguro, por quê? Porque a gente utiliza um modelo local dentro da Defensoria e, por isso, a gente não tem esse risco de o dado sair de dentro da nossa infraestrutura, então não tem como vazar dados se o dado só rola dentro da estrutura da Defensoria Pública. Bom, o que esses 22 mil processos têm para oferecer para a gente de retorno? A gente fez uma estimativa agora de R$1,5 milhão. Isso está sendo agora analisado, uma reanálise, porque, obviamente, não dá para confiar 100% no IA, mas, pelo menos, agora eles vão ter muito, muito menos processos para analisar, que a gente reduziu apenas para os processos que tem, que a gente considerou que tem os honorários. Então, a gente só precisa analisar essa gama pequenininha, está sendo feita agora. Então, quando a gente terminar de analisar, a gente vai ter o número real de quanto isso pode dar para a Defensoria. Mas projetamos que, ao fazer todo os quase 100 mil, eu acho que agora está com 100 mil processos, a gente já bateu já, inclusive, a gente tem uma previsão de 7 milhões em retorno oriundo desse processamento do DefGPT. Mas eu quero saber quantos vocês acham que isso custou para a Defensoria Pública. Porque, obviamente, vai ter um retorno muito bom. Mas, obviamente, se você usa IA é uma tecnologia extremamente cara, complexa e que exige investimento. Mas, para a Defensoria, utilizando o que a gente utilizou de tecnologia, custou um adicional de R$0. Não pagamos nada por isso, porque usamos, como eu falei, o modelo local, e esse modelo local usa a nossa própria infra, sem upgrade nenhum, do jeito que estava lá, colocamos o modelo para rodar, e por isso demorou mais. Se a gente utilizar um modelo pago, pode ter certeza que faz isso aí em 2 dias, resolve tudo. Mas nosso objetivo é outro. Sem GPU, nossa máquina tinha 32 GB de RAM. Isso aqui é uma máquina extremamente razoável. Tenho certeza que tem máquina muito mais potente na instituição de vocês. Bom, é isso que eu quis dizer. A apresentação do DefGPT, a IA da Defensoria Pública. Obrigado.